Olá, casais! Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante sobre o sexo que Deus criou. Nós precisamos nos informar e hoje temos a presença do Dr. Valdir Moreno, médico há 25 anos, ginecologista, obstetra e também terapeuta familiar. Tem experiência com casais já há mais de 15 anos em consultório e palestrante em igrejas, em seminários. Então fique ligado, vai ser especial hoje essa entrevista para você, para abençoar o seu relacionamento. Isso mesmo, vamos falar sobre esse livro aqui, né? A palestra e as nossas perguntas estão com base nesse livro, então você vai poder procurar depois na internet e adquirir também um material excelente de um conhecimento que é muito urgente para os casais e tratando da área sexual, da sexualidade dos casais. Então, gente, fique ligado que vai ser bom demais. Olá, casais! Hoje temos um convidado muito especial, o Dr. Valdir Moreno, que está aqui conosco. Dr. Valdir, bem-vindo. Estamos muito felizes de receber aqui no canal e já de início eu quero apresentar para vocês os dois livros do Dr. Valdir. São ótimos livros e o assunto que a gente vai tratar hoje, né, as perguntas que nós vamos tratar hoje é sobre o livro e também sobre a palestra a respeito dos livros, né, que estão disponíveis na internet, né? Nós vamos deixar o link abaixo e você pode estar adquirindo os livros. Dr. Valdir, bom dia. Bom dia, Janel. Prazer ter você aqui. Prazer é nosso. Foi uma grata satisfação de poder estar aqui em Caxias do Sul e falar sobre a sexualidade humana. Já tinha vindo à Serra? Já, mas já fazem 20 anos, então mudou bastante a Serra. O prazer nosso é receber você aqui. Bom, a minha primeira pergunta, né, é a respeito do livro. O livro nasceu de uma necessidade que você percebeu, né? E há muito equívoco ainda a respeito desse assunto? Por incrível que pareça, por mais que se fale, por mais que se tenha informações, nós temos mais deformações do que informações. A sexualidade humana, ela pressupõe principalmente a questão de afeto, vínculo, responsabilidade, interação entre o homem e a mulher no sentido mais pleno. E, infelizmente, por mais que eles tentem colocar isso como se fosse algo simples ou sem significado, ou ser feito de qualquer jeito, isso tem gerado e continua gerando disfunções sexuais na grande maioria das pessoas. Sim, perfeito. Eu tenho a impressão que muitos problemas no casamento, a respeito do sexo, eles são decorrentes de referências, né, de informações equivocadas que o homem e a mulher acabam tendo na juventude, né? A gente tem um exemplo no homem, principalmente. Eu acho que a minha percepção, né, a pornografia é uma das grandes referências erradas, né, que ela passa, né, pro homem, o macho, né? Então essa expectativa, eu acredito, no caso da mulher, às vezes o abuso, a ansiedade, a insegurança, baixa autoestima, né? E também eu acho que a respeito das falsas crenças que acaba trazendo consigo, isso afeta o relacionamento? Primeiro é que, infelizmente, as pessoas não aprendem sexualidade em casa. Então existe o tabu, isso é um preconceito antigo e universal. O mundo inteiro tem essa dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos. E eles confundem por quê? Porque eu falo assim, que quando você vai discutir sexualidade, você não vai discutir posição sexual, você vai falar sobre vínculo, sobre afeto, sobre carinho, sobre diálogo, conquistas. Porém, como não é feito em casa, o menino, principalmente o macho, devido à cultura machista, ele é induzido a ficar procurando lá fora, na rua. E na rua você vai ver lixo, na rua você vai ver coisas distorcidas, você vai ver, na realidade, uma sexualidade pobre, uma sexualidade de desempenho, uma sexualidade egoísta, né? E a menina, pelo contrário, ela era sempre educada no sentido de que sexo não foi feito para a mulher, que o sexo não pertence à mulher, que essa mulher ela tem que ser mais recatada, que ela tem que ser mais santa, que ela tem que estar esperando o príncipe encantado. Isso é outro erro grave que surgiu durante toda a cultura e a vida humana.
Agora, o que a gente percebeu no dia a dia do próprio consultório, né? Eu tenho 35 anos de consultório, é que isso independe da prática religiosa até. Isso, na verdade, o que a gente vê é uma cultura na sociedade distorcida. E que, a partir do momento que você consegue mostrar, através de estudos, através de levantamentos históricos, através de informações, que poucas culturas conseguiram desenvolver essa questão da sexualidade no sentido de respeito e de valor. A maioria, infelizmente, foi com esses preconceitos que você acabou de falar. A gente tem essa percepção, né? E tem percebido também que isso acaba adentrando a igreja, né? Porque a igreja está na sociedade, né? Então, qual que foi o maior desafio para mim? Primeiro, que a igreja não sabia falar sobre sexo. Segundo, eu li um livro muito interessante, chama O Quebra-Cabeça da Sexualidade. E ele é um filósofo espanhol, e ele dizia o seguinte, que durante a história da humanidade, principalmente pós-Cristo, como não se sabia falar de sexualidade, a coisa mais fácil que tinha era transformar aquilo em pecado. Então, não faz, ou impõe uma lei de pecado, você vai para o inferno e acabou. Por quê? Você não tem domínio, você não tem um conhecimento, então você não tem uma ferramenta de orientação. Se você não sabe falar, a melhor coisa é punir e não se tocar no assunto. Porém, é interessante que a igreja ela esqueceu de ler o livro de Cântico dos Cânticos. Né? O livro de Cantares ele foi escrito há 500 anos antes de Cristo e ele tem esse papel fundamental de orientação para um casal, dessa questão do vínculo, a questão do carinho, do diálogo, da fala, né? A verbalização do sentimento durante a sexualidade. E nós como nós não fomos orientados, a gente não fala, a gente não conversa, não tem esse papo de fazer a terapia lá, né, do casal na hora, não. A coisa ela vai acontecendo, se foi boa ou ruim, nenhum dos dois falou nada. E isso é uma coisa muito ruim, isso é o que acaba transformando cada vez mais o ato sexual numa coisa não de prazer, e sim de obrigação. Quando você volta para o livro do Cântico dos Cânticos, eu gosto de falar muito isso em palestra, o homem e a mulher falam. A mulher tem essa autonomia de falar, eu quero fazer amor. Essa mulher ela tem autonomia de falar assim, eu te desejo. Então, essa verbalização, essa comunicação expressiva, ela é fundamental na vida sexual do casal. Realmente. É um ensino errado, né? Muitas vezes que na sociedade, na igreja, né? Que não ensinou a fazer sexo, como o senhor falou. Então, mas a própria igreja, eu já fui mais crítico. Hoje eu entendo o seguinte, como eles não têm essa formação também, como nenhum líder religioso estudou, ele não sabe nem o que falar. Então é muito mais fácil você criar a regrinha dos pecados do que a regrinha do ensino. Cada vez mais os líderes têm estudado os comportamentos humanos. Tem muitos líderes hoje religiosos estudando psicologia, vendo quais são as consequências desse erro educacional e cultural. E isso tem ajudado a melhorar a informação. Porque você não precisa estudar praticamente sexualidade para você orientar o casal em questão, mas sim comportamento, respeito, valor. Princípios básicos de interação, de ter uma vida conjugal realmente de participação, de interação, de afeto. E aí você joga isso para a sexualidade. Isso. Sim. Eu gostaria de perguntar, doutor, você como médico já se deparou com mulheres que não gostam de si mesmas e elas se acham feias, acham seu órgão, né, genital feio, elas, por causa também dos problemas da gravidez, aquela coisa, a estria, tá tudo caído, a gente tem essa impressão, né, que o seio já não é mais bonito, o corpo não é mais bonito. Como que a gente lida com isso hoje para as mulheres se amarem? Porque, de fato, o homem não está ligado a isso, ele quer amar a esposa, né? É uma coisa interessante, você não vê nenhum homem reclamando da barriga dele. Nunca vi nenhum homem que está triste, está numa crise porque ele ficou com barriga ou que ele está mais ou menos. Mas como a mulher foi criada em cima da estética, né? Ontem na palestra eu tentei mostrar isso, que a menina ela é desde criança massacrada com a questão da estética. Então, na verdade, ela faz um julgamento e uma exigência do corpo dela muito maior do que o homem faz do dele.
A estética, ela não faz parte da sexualidade em termos afeto. A sexualidade, ela não pressupõe um corpo perfeito, não, ela pressupõe um toque agradável, ela pressupõe um olhar afetivo, ela pressupõe um olhar erótico, um toque erótico, um beijo. Se a mulher não entender que ela é desejada como mulher e não só o corpo, ela teria uma outra postura. Outra coisa que eu falo, isso daí é uma verdade absoluta, eu nunca vi mulher valorizar a vagina. Por quê? Porque como essa menina ela foi condenada, a vagina era uma parte negativa do corpo, uma parte proibida, uma parte que não deve ser vista nem tocada, então ela acaba tendo uma aversão à própria vagina. E o menino não, ele idolatra o pênis dele. Então, assim, você vai para dois caminhos opostos e isso gera essas tensões, gera essas confusões. Eu acho que assim, nós temos que procurar saúde, nós temos que ser saudáveis, né? Se sentir bem com o nosso corpo para ter disposição, para poder ter uma interação na questão sexual de prazer e não de competição, de estética, de miss isso, miss aquilo, né? É verdade. Você acha que tem muito isso ainda? Tem, porque na verdade a mulher ainda é usada como um símbolo de estética, como venda de estética. Existem as propagandas usam isso. Eu lembro que um dos estudos que eu fiz logo lá na época de construir o livro, que mostravam que a maioria das meninas ou mulheres que eram símbolos sexuais eram disfuncional sexual. Porque criavam tanta expectativa que ela é perfeita, que então quando ela imaginava que o sexo dela também tem que ser perfeito, ela não conseguia. Ou seja, o símbolo diz algo que não é verdade. Que não é, e isso é a grande maioria das vezes, porque toda vez em que você for fazer um ato sexual querendo provar algo para você ou para o outro de que você é melhor, você não vai conseguir. Porque o estresse de desempenho tira o prazer. As pessoas ainda não se deram conta que quem faz sexo é alma, quem faz sexo é cérebro. Se eu não tiver com o meu cérebro bom, se eu não tiver com a minha alma boa, não adianta, o meu corpo não vai responder. É uma ligação bem mais profunda, né? Não é só corpo. Não é superficialidade. Superficialidade é coceira. Eu brinco fazer sexo sem você pôr alma é igual coçar. Você coçar uma frieira dá uma sensação boa. E fazer sexo sem alma é esquisito. O que o senhor tem a dizer para as mulheres que têm dificuldades de se entregar no relacionamento, no ato sexual mesmo? Primeiro que elas têm que se aceitar, isso é número 1, né? As pessoas sofrem muito nas questões de relacionamento por falta de autoaceitação e de ter uma imagem distorcida. Segundo, que se nós formos bloqueados, como é que funciona o cérebro? Se eu passei para ele informações negativas, essa informação que eu tenho. Então, toda vez que eu for buscar algo no meu cérebro, vai ser negativo. E eu tenho que repor. É como se você... Eu falo muito hoje que vocês usam... o celular tem... Ele vem... Você compra o celular, ele tem 2, 3 app. Aí você vai baixando app, abaixando app, abaixando app. Para quê? Para usar. Então, eu tenho que colocar na minha mente apps positivos. E como é que eu faço isso? Conhecendo o meu corpo. Então, essa mulher tem que se tocar. E se tocar numa questão, não avaliação estética, e sim de sensibilidade. Meu corpo é sensível, meu corpo é responsivo, ou seja, ele vai dar resposta positiva. Então, é um toque de reconhecimento. O cérebro, ele faz a conexão ou ele inibe a conexão. Então, se eu negar uma parte do meu corpo, o cérebro vai dizer, não, ali não sente. Um exemplo claro desse negócio é como é que aqueles faquir ficam lá, põe o corpo deles nos pregos, põe faca, aquilo lá. Ele põe no cérebro dele que o corpo não vai sentir dor, então ele não sente. Da mesma forma, se eu colocar no meu corpo que eu não mereço um afeto, eu não vou ter uma resposta positiva do afeto. E a mulher faz esse trabalho de uma forma muito forte. A mulher, ela tem muito mais essa questão. O homem, eu falo que graças a Deus nós homens temos menos efeitos negativos nisso daí pela própria educação nossa, né? Mas a mulher tem muito mais essa questão da sensibilidade negativa por causa da própria cultura da educação infantil e ela inibe a resposta sexual dela. Então ela tem que reprogramar o cérebro. Como? Se tocando, num banho, eu brinco que é um banho sem isolantes. O que é isso? Tocar o corpo. Não usar bucha, não usar nenhuma coisa que interfira no toque. E a partir do momento que eu toco, eu não estou achando que eu estou fazendo algo errado. Não, eu só estou descobrindo que o meu corpo é normal. Verdade, é muito importante. Me lembro quando eu era adolescente, comecei a usar cremes, né? Isso. Eu ensino minhas filhas a usar creme no corpo para elas sentirem o toque, a pele fica gostosa, o óleo de banho, né? Eu costumo dizer para quando as mulheres me pedem
informações, né, nessa área, eu falo, querida, você tem que se conhecer, você tem que desejar o teu esposo, prepara o seu corpo para isso. O óleo no banho, né, faz toda uma diferença, Isso, se ministra ali, né? Na realidade é isso, você restaura a conexão, você faz as vias funcionarem como elas foram programadas para funcionar. E ela tem que se amar, né, doutor? Sim. Existe uma coisa, né, que infelizmente, quando nós somos educados sem valor, sem significado, isso repercute para o resto da nossa vida. Eu falo que, como cristão, eu falo que se você nunca foi amado é porque você não conheceu Jesus. Então, o meu referencial de amor é Jesus Cristo. E eu sei que Ele me ama incondicionalmente. E se eu colocar isso dentro da minha mente, isso facilita demais para me ver como um ser humano também amável. Muda a nossa vida. Muda o conceito. Porque, infelizmente, a palavra eu te amo foi muito pouco usada, ainda é pouco usada no relacionamento familiar e de uma forma errada. Porque eu te amo é o seguinte, você tem significado, você tem valor, me importo com você. E é o que Deus fez conosco, né? A proposta de Cristo é essa, eu me importo com você. Quando eu coloco isso dentro do meu conceito humano, o meu conceito de vida, todas as áreas relacionadas a relacionamento vão melhorar. Então, se eu sou amado por Deus, eu também posso ser amado por uma outra pessoa. Claro. E a gente cultivar essa sensação de amor e cultivar esse valor de amor. Aí você resgata na sexualidade a sensação de ser desejada e de poder dar prazer e receber prazer. Perfeito. É verdade. Isso mesmo. Muito bom. Eu li o livro é excelente, eu gostei muito. E você relata, né, que a realidade que você vê no consultório é muito diferente dos filmes, das novelas, né? A respeito até mesmo do divórcio, né? Que é bem diferente do que a mídia tem passado, né? A realidade do consultório, lá das pessoas vindo até você, é muito diferente daquilo que é vinculado, daquilo que é passado, né, pela mídia para a sociedade, né? E qual que é o conselho que você daria assim, para os casais, né, que às vezes estão sendo bem influenciados ou muito influenciados ainda pela mídia? Eu coloco o seguinte, que infelizmente se criou-se a cultura do desvalor. Quer dizer assim, se eu não estou feliz, eu troco, eu vou para a próxima. Se eu não estou feliz, troco, eu vou para a próxima. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque nós não temos delete, né? Eu lembro que a primeira palestra que eu dei na vida, nós tínhamos 1 ano de casado, e eu fiz uma palestra daquela bem técnica, né? A gente não tinha conhecimento, não tinha tanta profundidade no assunto. E um rapaz levantou a mão e falou assim, e quando o amor acaba? E eu falei, uau, eu não estudei isso. E aí eu falo que tive uma grande experiência com Deus. Foi realmente fantástico. Eu tive uma sensação de uma vozinha aqui falando assim, explica para ele que quanto mais ele se afasta de mim, mais ele tem a sensação que eu não o amo. Quanto mais ele se afasta da esposa dele, mais ele acha que não a ama. Na prática, o que acontece? Nós cultivamos o amor ou nós desprezamos o amor. Então não existe o amor acabou. O que acontece é, eu desprezei esse amor. Eu peguei essa planta e não estou mais regando, não estou mais cuidando, ela vai desidratar. Tá? Porém, na minha vivência, o que acontece? Eu saio de um relacionamento, vou para o outro. Você deletou o passado? Não. Eu brinco que nós começamos a ir para a cama a 3, a 4. Por quê? Porque a minha mente está ligada também naquele passado e começa a ter comparações. O que eu sempre tento passar para os pacientes, independente de terem a mesma fé que eu, é de resgatar valores, resgatar significado. E aí entra uma coisa que ela é fundamental na vida do ser humano, que é eu perdoo. Então, quando a gente conversa, quando a gente se expõe, nem sempre a gente fez algo de propósito, ou nem sempre nós machucamos com intenção, mas essa dor existe. Então, se você perdoa, se você resgata, aquele amor que começou, aquele amor que foi plantado, está lá. Ele não deixa de existir. E dentro de um relacionamento, o pessoal fala assim, mas vocês estão juntos há 20 anos, já acabou. Não, dentro de um relacionamento de amor, você faz a paixão voltar. Nós construímos paixões dentro do nosso relacionamento conjugal, dependente da fase que você está. Ou nós nos abandonamos e nos tornamos bons amigos. Isso é uma coisa ruim e não deve ser incentivado, pelo contrário. Então nós temos a capacidade criativa de resgatar paixões dentro do nosso relacionamento. E como é que a gente faz isso? Trazendo memórias
positivas, tendo essa coisa do desenvolver da criatividade, do fantasiar ainda no relacionamento, no criar condições de fazer um jantar especial, um passeio especial, ou transformar uma coisa simples em especial. Então, depende da nossa construção no relacionamento. Ou seja, então tem jeito. Sim. Tem jeito de reavivar, de ressuscitar muitas vezes. Como eu tenho essa questão que eu tenho, essa experiência de que a minha relação com Deus também é a mesma coisa. A relação com Deus e a relação homem e mulher é a mesma. Tanto é que Deus usa o casamento como exemplo bíblico o tempo inteiro. Então, se eu não invisto na minha relação com Deus, ou eu acho que ele esqueceu de mim, ou eu esqueci dele. E é mentira, que isso daí é uma questão de você sempre estar ligado, né? E no relacionamento conjugal a mesma coisa. Se nós nos abandonarmos, e existe uma fase da vida que é complicada, que é quando você cria filhos e você acaba correndo atrás e ganhar dinheiro para sustentar filhos, que dá um certo distanciamento. Mas depois você tem que saber voltar. E manter os mesmos sonhos, manter a mesma vontade, a mesma necessidade de estar com aquela pessoa. Então, nós reconstruímos e refazemos as nossas paixões, as nossas afetividades, nossos sonhos, de realizar um ao outro, de propor ao outro felicidade. E isso eu acho que é uma coisa que depende de cada um. Fantástico.